da Faria Lima, de empresários, de economistas que não toleram este governo, que fizeram o dólar ir de propósito a 6,30 para chantagear o presidente da República e que agora, mal sucedidos, têm que se conformar com o dólar de volta ao patamar de 5,70. Portanto, vem no mercado demônio, vem na Faria Lima alguém que está tentando derrubar o presidente da República, vem todos nós, talvez, comentaristas políticos, o demônio, né? Alguém que está querendo o mal do país. E, ao mesmo tempo, eu vejo na equipe econômica bastante sobriedade. Sobriedade no seguinte sentido. Entrar neste momento num modo gastança, caminhar por medidas populistas, não perseguir um ajuste fiscal minimamente crível e que seja capaz de recuperar a confiança das pessoas, é a aposta errada e um temor muito grande de que a ala política pressione por isso. Então eu vejo como que dois governos num só. Mas o que eu percebo é que essa ala política hoje tem mais força e consegue fazer muito mais a cabeça do presidente da República do que o ministro da Fazenda ou a ministra do Planejamento. E esse talvez seja o grande risco. Nós estamos usando um bocado a palavra talvez, né? Mas pensando bem, Daniel, você dá uma ênfase muito grande no primado da política. O que se espera que aconteça mesmo de um Estado maior junto a uma figura como o Lula. Agora, o que possivelmente não passa pela cabeça desse Estado maior é que o problema central é a figura. O problema central é a fadiga da figura política do presidente. Aí a gente volta para a questão da equipe econômica, Thaís, que na descrição do Daniel percebe que ninguém come aumento de PIB, ninguém come estatísticas, ninguém está por aí saindo com bandeiras na rua dizendo vejam só como a taxa de desemprego é baixa. Ao contrário, há uma percepção no mundo da economia, e aí não é Faria Lima, não é investidor estrangeiro, não é especulador do dólar, ou o que eles quiserem descrever como o diabo pintado na parede, mas é uma percepção disseminada de agentes econômicos que as coisas não andam. Como é que a equipe econômica se movimenta nessa atmosfera? Olha, William, eu concordo com o Daniel que tem uma sobriedade aí, uma certa sobriedade no caminho, mas que de vez em quando tem uns tropeços. Hoje, por exemplo, o ministro Fernando Haddad, lá na Arábia Saudita, diz que uma inflação entre 4% e 5% é relativamente normal para o Brasil desde o Plano Real. Ora, o ministro que defendeu, aprovou uma meta de inflação de 3%, considerar que está tudo bem a gente ter uma inflação entre 4% e 5%, no momento em que o país está vivendo um choque de juro, também não é uma coisa boa de se fazer. Mesmo que ele tenha na sua equipe a sobriedade e que ele mesmo seja a figura sóbria do governo, a gente já tratou isso aqui, mesmo quando criticando as posições do ministro, o ruído ele fica sendo renovado e a fadiga também é pelo ruído. Porque, assim, o ruído fica no lugar da falta da agenda, o ruído fica no lugar de um discurso que é contraditório, o ruído fica no lugar em que a ala política fala uma coisa, a ala técnica fala outra e é a política que vence. Então, eu acho que tem uma fadiga também de só ouvir ruído, de não ouvir um propósito que seja compreensível e seja acatado pela população. Qual é o propósito a ser acatado pela população? Bom, nós estamos diante de um dilema político de primeira grandeza, Thaís, quando a gente se debruça sobre essa situação, Daniel, que é a seguinte: se o próprio Lula diz que a campanha em 2026 começou, é ele que vai conduzi-la? O problema é o seguinte, o PT não tem outra aposta e as forças de esquerda não têm outra aposta que senão o próprio Lula. Muito bem. Eu percebi desde o tombo no Datafolha de sexta-feira uma pressa, se é que se pode chamar assim, porque essa pressa devia ter acontecido em 2024 ainda, ou em janeiro, nós já estamos indo para o final de fevereiro. Mas, digamos, um novo sentido de urgência em fazer uma oxigenação do governo, uma reforma ministerial, em talvez delegar mais poder para os partidos de centro-direita que compõem o governo. Muito bem. A questão é que quando você tem uma economia em desaceleração,
inflação em alta, popularidade em baixa, todas as dificuldades colocadas ali no meio do caminho até a eleição em 2026. Como é que se vai atrair ali um partido de centro-direita, que pode muito bem estar com Lula em 2026, mas pode muito bem estar com Tarcísio de Freitas, com Ratinho Júnior, com Romeu Zema e etc. Você tem menos elementos de sedução, porque fica parecendo para esses partidos todos que é entrar num barco furado ou num barco que está afundando. Então, eu não percebo agora, na base aliada do governo e nesses partidos que construíram a tal frente ampla, um apetite por se juntarem e salvarem o governo neste momento em que eles ganham muito poder e, convenhamos, eles não precisam de governo mais, não. Eles não precisam, eles têm emendas parlamentares, eles conseguem influenciar em políticas públicas quando elas chegam no Congresso. Para que pegar o Ministério de Ciência e Tecnologia ou o Ministério do Turismo, se eles podem muito mais?